Paris, a comunidade judaica ainda está de luto depois dos ataques terroristas neste supermercado kosher, onde morreram 4 pessoas. Intensifica-se também o medo de que o antissemitismo esteja a crescer e que já não estejam em segurança em França, onde reside a maior comunidade hebraica da Europa. Nesta outra loja, a poucos metros da outra onde ocorreu o ataque, uma mulher está preocupada. Na Europa está em curso um movimento que nos faz pensar que o antissemitismo está a crescer, e isto não só em França. Mas nunca pensei que pudesse ser tão rápido aqui. É verdade que desde o sucedido com Ilham Halimi fiquei traumatizada, mesmo traumatizada. Depois daquilo fui para Toulouse. A minha filha casou com um rapaz de lá e se for agora a Toulouse, poderá ver que dos jovens nenhum quer ficar lá. 0. Ninguém vai ficar em Toulouse. Os jovens de lá estão com medo. A tortura até à morte de Ilham Halimi em janeiro de 2006 e os assassínios de 4 estudantes numa escola hebraica em março de 2012 são apenas 2 dos muitos casos em França contra a comunidade judaica e que estão a levar as pessoas a ponderar na Aliyah, isto é, a mudança para Israel. E isto, apesar das medidas de segurança estarem cada vez mais apertadas em França. A delegação de Paris, da Agência Judaica para a Terra de Israel, ajuda nas burocracias para se conseguir a Aliyah. No ano passado, bateu-se o recorde. 7.000 judeus franceses emigraram, o dobro de 2013. O diretor da agência revela que muitos mudaram-se por questões económicas e familiares, mas os recentes protestos anti-Israel e os ataques de Paris intensificaram os pedidos. Depois deste tipo de casos, há em geral um aumento das inscrições para nos pedirem informações. Foi o caso no último verão. Os acontecimentos em Sarcelles, os ataques contra sinagogas e os gritos de morte aos judeus em Paris não passaram despercebidos às pessoas. Podemos, aliás, dizer que os acontecimentos deste tipo estão relacionados com o conflito israelo-palestiniano, mas eu acredito que hoje em dia, para muitos judeus, esse conflito não é mais do que um pretexto. Existe um ódio aos judeus que está a tornar-se público e a expressão desse ódio tornou-se muito mais grave e é isso que está a criar desconforto e mal-estar. É devenue beaucoup plus importante et qui crée ce malaise ou ce mal-être. Olivia conhece Israel muito bem. Viveu lá um ano e tem regressado de férias ou em trabalho. Ela vive na região francesa de Provence, é judia e os filhos frequentam uma escola hebraica. A mudança para Israel ou para os Estados Unidos já foi ponderada com o marido, mas mais por questões económicas ou profissionais. Não havia urgência. Contudo, os recentes ataques em Paris voltaram a fazê-la sentir que este poderia ser o momento. Se é um drama, eu procuro uma solução. Se os meus filhos têm um problema, procuro uma solução. Se no trabalho há algo que não funciona, procuro uma solução. É assim. Se algo falha, procuro soluções. Mas eu não controlo o que se passa ao nível do governo, das instituições ou da segurança. O que posso fazer que esteja ao meu alcance? Tenho de encontrar uma solução. Seria fácil se bastasse dizer, ok, está decidido, vamos todos fazer a Aliyah e ir para Israel. Quando voltasse à rotina diária, iria perceber que não é assim tão simples. Não é isso que resolve o problema. E eu sou, acima de tudo, francesa. E puis, sou francesa. O orgulho de ser francês é muito forte entre os 600.000 que acompanham a comunidade judaica em França, a maior do mundo atrás de Israel e dos Estados Unidos, e à qual Benjamin Netanyahu está atento. O primeiro-ministro israelita esteve recentemente em Paris e reiterou o convite à Aliyah. Um gesto bem visto por aqueles que dizem terem duplicado os atos antissemitas em França. É compreensível que muitos judeus queiram partir. Os pedidos estão a aumentar rapidamente e vão continuar a crescer. Se é um pai de família, tem de fazer uma escolha. Ter os seus filhos numa escola pública, onde eles são insultados pelos jovens imigrantes, ou então inscrevê-los em escolas privadas, onde vão ser protegidos pelo exército ou pela polícia. Não é agradável viver-se sob constante ameaça e seguranças armados de metralhadoras para nos proteger. Pierre Stambul chefia a União Judaica Francesa pela Paz. Para ele, os políticos israelitas da extrema-direita são os culpados por este crescimento do antissemitismo e também pelo alarmismo criado entre a população judaica em França. Há uma série de propagandistas que dizem os judeus estão em perigo, aproxima-se uma nova noite de cristal, vocês não estão em segurança, emigrem para Israel. Em primeiro lugar, se há um país onde os judeus não estão em segurança, é Israel.
E assim será enquanto a existência dos palestinianos seja negada e eles continuem a ser martirizados. Ninguém pode dizer que estamos à beira de uma noite de cristal, nem que o antissemitismo está a crescer em França. Não está. O que há em França é racismo. Há diversas correntes racistas em certos círculos da sociedade francesa. Por enquanto, o racismo atinge sobretudo os árabes, os negros e os ciganos. Também atinge hoje em dia os judeus. É extremamente perigoso. Devemos todos lutar, todos juntos, de todas as origens, contra todas as formas de racismo. A luta contra o racismo e a exclusão tem sido desde há muito o objetivo principal de Elie Bouzine. Sobrevivente de Auschwitz, Elie Bouzine tem falado com estudantes e costuma voltar a Auschwitz com grupos aos quais explica os horrores dos campos de morte nazis. 70 anos sobre a libertação desses campos, ele avisa que ainda é importante a França e a Europa manterem-se vigilantes. A grande maioria da população francesa não é antissemita. É um povo aberto e realmente democrático. O atual antissemitismo tem origem em pequenos grupos que estão muito bem organizados, muito bem estruturados. Se não encontrarmos uma solução para os pararmos, estes grupos vão crescer e propagar-se. Há poucas dúvidas de que a Marcha da Solidariedade em França, após os ataques terroristas, não tenha provocado arrepios na espinha a boa parte do mundo. Para a filha de Elie Bouzine, a mensagem de união contra todas as formas de racismo e terrorismo coloriu-lhe a alma de branco, azul e vermelho, as cores da França. Na manifestação veio uma enorme bandeira francesa e de repente senti um género de revelação. Disse para mim mesma: isto não é possível, não podemos deixar-lhes este belo país, é impossível. Os meus avós maternos vieram para cá da Polónia antes da guerra. O meu pai instalou-se em França. Houve esta manifestação de apoio à liberdade e à expressão. Eu estava na Praça da Bastilha e uma vez mais dei por mim a pensar: acho que nunca tive tão pouco desejo de deixar a França. Por isso, para mim, não só estes atentados falharam contra a liberdade e a expressão, como eles provocaram esta enorme revolta internacional pela morte dos cartunistas e jornalistas do Charlie Hebdo. Mas que os judeus estão com medo, isso é um facto. Mas que eles continuam ligados à França, também não tenho dúvidas. Em qualquer caso, eu continuo ligada. Penso, aliás, que a minha ligação à França saiu reforçada de tudo isto. Apesar destes fortes sinais de união, boa parte da comunidade judaica em França continua a tentar perceber como é que se pode ser em simultâneo judeu e francês, num país que ainda tenta perceber também como é que as diferenças na sua igualdade levaram a permitir tamanho terror.